Bom dia, pessoal. Vamos trabalhar aritmética, certo? Primeiro ano A, dessa vez com um novo conteúdo, conjunto dos números racionais e irracionais, que juntos formam os reais, tá certo? Então prestem atenção. Eu vou iniciar aqui pelos conjuntos dos números racionais. O que são números racionais? São todos os números naturais, todos os números inteiros. Quem são os conjuntos naturais? De 0, 1, 2, 3, infinitamente. E quem são os inteiros? Os negativos e positivos, incluindo o zero. Então, e todos os números que podem ser representados em forma de fração, eles também são considerados racionais. Tá certo, pessoal? Então, por que 0,5 está na casa dos racionais? Porque 1 dividido por 2, 0,5. Assim acontece com 1,5. 3 dividido por 2, 1,5. Menos 18 por 2 dá menos 9. 1,23 é a resposta de 122 dividido por 99, que dá 1,23, tá certo? 23, 23, 23, 23 e assim por diante, tá bom? Quando a gente tem essa barrinha aqui em cima, significa que esse 23 irá se repetir inúmeras vezes, então a gente pode chamar ele de dízima periódica, ok? E aí a gente reconhece o que são números racionais. E agora a gente parte para os irracionais. Por exemplo, a raiz de 2. Não existe uma raiz exata para 2. E ainda, por sua vez, olha a resposta. 1,41421, ou seja, vários números diferentes após a vírgula. Então, significa dizer que eles são irracionais e não podem ser representados em forma de fração. Pi, por exemplo, 3,14159 e assim por diante. Ele também é um número irracional. É 1,432453,9. Olha que exemplo legal, pessoal. A gente vê que esses camaradas aqui, eles não se repetem, portanto, eles são irracionais. Você vê que eles são vários números diferentes. A raiz de 5. Então, a raiz de 5, 2,236 e vários outros números diferentes, ele também não se repete após a vírgula, não pode ser chamado de dízima periódica, porém é um número irracional. E todo número primo, dentro de uma raiz, ele é considerado um número irracional, tá certo, pessoal? E aqui a gente vem com um exemplo prático. Escreva R para racional e I para irracional. Prestem atenção, o 8. O 8 está dentre os números naturais, portanto, a gente pode dizer que ele é racional, tá certo? E o 3,1727737, por exemplo, vários números diferentes, não se repetem, 17, 27, 37, tudo diferente, então a gente chama ele de irracional. 3,2222, epa, já teve uma ideia diferente da letra B, porque você vê que o número ele se repete igualmente até o infinito, então fica 3,222, eu posso chamar ele de racionais. A raiz de 7 se parece com a raiz de 5, é um número primo, porém ele é irracional. 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, pessoal, é justamente 2, então se a divisão era equivalente e foi uma divisão exata, por exemplo, a gente chama ele de racional, porque foi representado em forma de fração. O menos 8, por exemplo, está lá nos números inteiros. Se ele está nos números inteiros, ele está onde? Nos números racionais, que eu havia dito que os naturais e os inteiros formam os racionais. Portanto, aqui eu vou chamar de R também. Então, está aí a explicação, pessoal. E vamos partir agora para mais exemplos. Pessoal, está aqui ó, o nosso segundo exemplo, certo? Buscando novamente lá a aritmética, conjunto dos racionais, dos irracionais, certo? E eu quero que vocês resolvam isso aqui comigo para que a gente possa compreender melhor o conteúdo. Veja só, a gente sabe que os números reais, estava lá em cima na explicação, ele é formado pelo conjunto dos números racionais e irracionais. E que o conjunto dos números racionais são formados pelos naturais
pelos inteiros e também por todo número que pode ser representado em forma de fração. Já os irracionais são aqueles números que não podem ser representados em forma fracionária, tá certo? Em forma de fração. Então prestem atenção aqui nesse segundo exemplo. Com relação ao conjunto dos números reais e seus subconjuntos, analise as sentenças seguintes e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, ele pergunta na primeira situaçãozinha aqui, ó, todo número irracional é real? Vejam só, todo número irracional é real? Obviamente que sim. Por quê? Porque os números irracional formam os reais. Então, na verdade, isso aqui é verdadeiro, tá certo? Todo número irracional é real, beleza? Agora ele quer saber, ele afirma assim, ó, a raiz quadrada de 9 é irracional. O que é que se acha? Será que a raiz quadrada de 9 realmente, professor, é irracional? Eu acho que é real, pessoal. Sabe por quê? Porque a raiz de 9 é 3. 3 é um número natural inteiro. Portanto, isso aqui é falso, tá certo? A raiz quadrada de 3 é real? Sim. Sabe por quê? Porque mesmo que dê um número decimal, com vários outros valores diferentes, está dizendo o seguinte, que todos os números racionais e irracionais faz parte dos reais. Então, por isso, a raiz quadrada de 3 é real. Então, isso significa dizer que é verdadeiro. O zero é irracional? Espera aí. O zero é um número irracional? Eu chamo isso de falso. Por quê? Porque os números inteiros, junto com os naturais, formam os racionais. E formando os racionais, o zero está incluso, ou seja, está dentro dos números inteiros. Portanto, isso aqui para mim é falso, certo? A raiz de 16 é irracional? Vamos ver quem é a raiz de 16. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4, 16. Então, suponhamos dizer que 4 tanto está no conjunto dos números naturais, quanto também no conjunto dos números inteiros, que abrange os negativos e os positivos, incluindo zero. Então, podemos dizer que isso daqui também é falso, tá certo? Eu espero que a explicação dos exemplos tenham ficado bem claro, pessoal. E próximas aulas, exercícios, atividades, em cima de tudo que a gente viu nas videoaulas. Valeu, um forte abraço, a saudade é grande, mas a gente se vê, se Deus quiser, viu? Forte abraço aí a todos, tudo de bom.